Só porque todo mundo colocou limites na própria vida, todo mundo se acomodou e todo mundo aceitou a realidade que lhes foi dada, não significa que você não possa ter uma vida completamente diferente. A verdade sobre se tornar uma nova versão de si mesmo? Há muitas pessoas na sua vida que dependiam de você sendo a versão antiga. Há muitas pessoas que você tentava agradar por causa da sua versão antiga. Agora, aqui está a dura verdade. À medida que você continua a evoluir e se transformar, a dinâmica dos seus relacionamentos também vai continuar a se transformar e evoluir. É por isso que precisamos aprender a aceitar a vida. Basicamente desmoronar em algum momento, porque tudo vai combinar com a frequência em que você está. Bem, se você está nessa jornada de autodesenvolvimento, de crescimento pessoal, por favor, não pense que seus relacionamentos vão permanecer os mesmos. Meu conselho é, continue crescendo, porque à medida que algo é tirado, algo mais apoiador e mais alinhado vai substituir. Quando aquela voz começa a falar e tenta te convencer a desistir, esse é o sinal para agir imediatamente. Se ela disser para você fazer uma pausa, faça o dobro do trabalho. Sempre que ouvir essa voz, você precisa agir, porque a ação é a única coisa que vai calar essa voz permanentemente. Todo dia é uma batalha, porque sua mente quer escolher o caminho de menor resistência todos os dias. Mas você não melhora fazendo isso, você só se torna comum. E a mente pensa, eu quero estar no comando de você, não quero que você esteja no comando de mim. Sua mente assume o controle, mas você tem que dizer, eu é que mando nessa porra. Você tem controle total sobre como se sente, sobre como responde a qualquer situação e sobre as coisas em que pensa a qualquer momento do dia. Sempre que se sentir negativo por qualquer motivo, pare um minuto e diga, eu sou responsável, eu sou responsável. Mas você só cresce através do fracasso. Eu falhei em tantas coisas que nem consigo começar a descrever para você. Eu falhei repetidas vezes, de novo e de novo, mas cada vez que eu fracassava, eu aprendia lições. Eu aprendia porque eu não era bom naquilo. Eu aprendia que aquilo não era algo para o qual eu estava destinado. Havia outra coisa para mim. Então, sobre o medo de tentar, só tentando e falhando, você aprende de verdade. Isso é sobre dar mais do que receber. Nada que valha a pena vem sem perda. E nada duradouro é conquistado de graça. Acho que a primeira coisa que uma pessoa precisa é de um sonho. Você tem que ter um sonho. Eu não sei como as pessoas sobrevivem na vida com qualquer tipo de paz, felicidade ou realização sem ter um sonho. Um sonho precisa ser algo que exista a possibilidade de realizar. Caso contrário, não é um sonho, é uma fantasia. Mas você precisa de um sonho e não tenha medo de sonhar grande. Sabe o ditado? Se seus sonhos não te assustam até a morte, eles não são grandes o suficiente. Seu sonho precisa ser maior do que você é agora. Existe uma pessoa específica que você precisa tirar da sua vida agora mesmo. É a pessoa que quer te lembrar de quem você era. É a pessoa que quer te lembrar de como você costumava ser. O que você costumava fazer, como você costumava fazer. A pessoa de antes morreu. Quem quiser ressuscitar aquela pessoa não deve estar na sua vida. Nada é mais importante do que afastar certas pessoas. Eles querem fingir que você é a pessoa que você era ontem. Eles querem agir como se você fosse a pessoa que você era ontem. Você está evoluindo, você está crescendo, você está avançando. Foque em você agora e evite quem tentar te puxar de volta. Quem quiser fingir que você é igual ao que era anos atrás, afaste essa pessoa da sua vida. Trajetória, foque na sua trajetória. Não dá para continuar com essa mentalidade de tudo ou nada, achando que precisa fazer tudo perfeitamente. Como aquele cara que você segue no Instagram, cujo trabalho integral é desenvolvimento pessoal. Ele recebe para ficar no gelo. Você não. Vai errar e vacilar. Se você pensa tudo ou nada, quando não conseguir tudo, ficará com nada. É assim que acaba. Você vai ser o cara que fura um pneu e aí sai do carro e fura os outros 3, simplesmente porque não tem os 4 pneus perfeitamente calibrados. Não faz sentido. O critério não é minha perfeição.
O critério de avaliação é: eu cheguei mais perto de quem eu quero ser ou me afastei disso? Eu estou seguindo na direção certa? Estou indo pelo caminho certo? Foque no caminho, não na perfeição. Você está fazendo isso por você, e isso é algo que só percebi relativamente recentemente. Mas depois de um certo nível de conforto material, a única pessoa para quem você precisa fazer isso é você mesmo. Sua consciência sabe quando você está sendo honesto e quando não está. Acho que otimizar para deixar essa pessoa feliz, essa consciência feliz, é uma ideia muito boa. E se os problemas fossem sempre presentes? E se cada problema realmente fosse um presente na sua vida? E se todo problema que você já teve fosse a vida acontecendo para você, não contra você? E se tudo em nossas vidas fosse guiado? E se tudo em nossa vida fosse um tempo divino, tudo, até mesmo o pagamento? O que fará quando ninguém olhar? Vai manter seu padrão ou escolher o caminho mais fácil? Checklist. Identificar ideias principais. Remover repetições e detalhes secundários. Manter nomes e locais. Preservar perspectiva do falante, garantir correção gramatical. Eu me esforço muito para agir dentro do meu padrão o tempo todo, principalmente quando ninguém vê, porque é aí que se ganha mais disciplina. Todo ser humano deveria ter valores essenciais, missão e visão de vida. E a maioria das pessoas não tem. A maioria das pessoas simplesmente vai seguindo o fluxo. Entra na visão de outra pessoa e fica lá um tempo. Depois entra na visão de outra pessoa por mais um tempo. E aí quando ficam mais velhas pensam: por que nada deu certo pra mim? Bem, o motivo de nada ter dado certo pra você é porque você não vive aquilo que diz ser. Você não tem um plano pra si mesmo. Não tem uma declaração de missão pra si mesmo. Tenta cortar caminho quando ninguém está olhando. Cara, desse jeito você vai perder. É simples assim. Sempre é mais difícil, leva mais tempo e custa mais do que você acha que vai custar. Faz sentido, porque se não fosse assim, todo mundo teria, e se todo mundo tivesse, não teria valor. Então, se é difícil, isso é incrível, porque vai te deixar ainda mais forte quando você conquistar, e também vai dificultar para qualquer outra pessoa que queira seguir seus passos. Quanto mais alto você sobe a montanha, mais rarefeito fica o ar e mais raro tem que ser o alpinista ou explorador para conseguir chegar lá. Se você conseguir sobreviver à dor temporária, do outro lado dessa dor temporária, você vai encontrar uma outra versão de si mesmo. Toda vez que eu quis desistir, eu não tomei a decisão de não desistir pelo resto da minha vida. Eu tomei a decisão de não desistir por mais um dia. Só mais um dia, não desista. Só mais um dia, aguente firme. Pessoas que vencem são disciplinadas em relação à vitória. Elas não apenas olham para isso de forma casual, elas não apenas tentam algo de qualquer jeito. Elas mergulham de cabeça porque realmente pretendem vencer, e isso vai exigir disciplina e consistência da sua parte. Conforme você começa a estudar, vai aprender coisas, vai adquirir as habilidades que precisa, e isso vai exigir disciplina da sua parte. Aliás, todas essas habilidades você pode aprender. Você pode aprender qualquer coisa, mas vai precisar ser disciplinado. Existe um mestre reverenciado com quem todos querem estudar e é quase impossível chegar até ele. Então, ele está entrevistando candidatos e o samurai aspirante chega até ele e pergunta: quanto tempo vai levar para eu me tornar um mestre? E ele diz: 10 anos. Então, o jovem samurai, ansioso para se provar, pergunta: e se eu trabalhar 2 vezes mais? Se eu trabalhar dia e noite para me tornar um mestre, quanto tempo vai levar então? O mestre se recosta, olha para ele e diz: 20 anos. O jovem samurai fica confuso e pergunta: como assim? Como pode levar o dobro do tempo se eu estou me esforçando mais? O mestre responde: se você tem um olho fixo no seu destino, só lhe resta um olho para encontrar o caminho. Mas eu acho que o mais importante é a capacidade de se desapegar do resultado. Isso é uma das coisas mais importantes que adotei na minha vida. Defina o objetivo, saiba para onde você quer ir, saiba onde está mirando e depois solte isso. Porque é possível, na verdade é provável e até mesmo certo que pode levar mais tempo para você chegar lá. E daí se levar? Se levar, você ainda está progredindo todos os dias. É fundamental entendermos que melhorar é nem sempre visível. Você pode estar melhorando e isso não ser público, porque muitas vezes as vitórias privadas vêm antes das conquistas públicas.
A maioria das pessoas nunca pega o telefone para ligar, a maioria das pessoas nunca pergunta, e é isso que às vezes separa as pessoas que fazem das pessoas que só sonham. Você tem que agir, tem que estar disposto a falhar, tem que estar disposto a quebrar a cara, sabe? Seja falando com pessoas ao telefone, seja começando uma empresa, seja o que for. Se você tem medo de falhar, não vai chegar muito longe. Você precisa de disciplina pessoal. Tem momentos em que você não sente vontade de fazer o que precisa ser feito para conseguir isso, mas você tem que dizer: sentimentos não tem nada a ver com isso. Esse é o meu sonho. É isso que eu vou fazer. E eu vou fazer as coisas que não tenho vontade de fazer. Vou fazer as coisas que eu não quero fazer. Vou fazer as coisas que não são fáceis para mim, que não são naturais para mim. Eu vou levantar e vou fazer. Você não pode viver sua vida baseado em sentimentos. Solidão. Todos nós sentimos isso, mas raramente falamos sobre o assunto. Quando ela se aproxima, pode parecer avassaladora, sufocante até, como se você tivesse sido deixado de lado, esquecido ou deixado para enfrentar o mundo sozinho. Mas aqui vai um pensamento. E se a solidão não fosse algo do qual fugir? E se, em vez disso, ela guardasse as chaves para um entendimento mais profundo de si mesmo? A solidão costuma ser mal compreendida. Ela é vista como um vazio que precisa ser preenchido por pessoas, barulho ou distrações. Na realidade, a solidão não é a ausência de conexão, é a oportunidade de se reconectar consigo mesmo. E em um mundo que está sempre te puxando para milhões de direções, a solidão é algo raro e poderoso. Vivemos em uma cultura que glorifica estar ocupado, estar cercado, estar conectado. Nós igualamos uma agenda social cheia ou um fluxo interminável de notificações a uma vida plena. E quando esse momento de silêncio chega, quando o barulho diminui e as distrações param, a solidão parece um fracasso, como se estar sozinho te tornasse incompleto. Esse é o equívoco. A solidão não depende do que falta fora de você. Está relacionado ao que você ainda não descobriu em si mesmo. Quando tudo o resto é tirado, quando os holofotes se apagam e a multidão vai embora, você fica com a única pessoa que sempre estará com você. Você mesmo. E é aí que o verdadeiro trabalho começa. Muitas descobertas da vida ocorrem no silêncio por uma razão. Quando você está sozinho, é forçado a encarar as partes de si mesmo que muitas vezes ficam enterradas sob o barulho. As inseguranças que você tenta ignorar, os sonhos que você tem medo de perseguir, as perguntas que você esteve distraído demais para responder. A solidão te dá espaço para refletir, sentir, crescer. É nesses momentos de silêncio que você começa a se enxergar com mais clareza. Não a versão de você que apresenta ao mundo, mas o seu verdadeiro eu. Aquele com dúvidas, medos, falhas, mas também força, resiliência e potencial não explorado. O crescimento não acontece no conforto. Ele não acontece quando você está cercado de validação constante ou de barulho externo. Ele surge quando você aceita ficar consigo mesmo, encara o desconforto da solidão e usa isso para entender quem é e o que deseja. O silêncio tem uma maneira de trazer clareza, de eliminar as distrações e revelar o que realmente importa. Na solidão, você ouve seus pensamentos sem interferência e sintoniza sua voz interior, aquela que é abafada no caos da vida cotidiana. O que essa voz está te dizendo? Quais sonhos você deixou de lado? Quais verdades você tem evitado? A solidão não só te deixa com perguntas, ela te dá espaço para encontrar respostas. E essas respostas, elas são a base para a vida que você está destinado a criar. Em vez de enxergar a solidão como um problema a ser resolvido, tente vê-la como uma ferramenta a ser usada. Use para se reconectar consigo. Sentir-se confortável consigo mesmo é raro e poderoso. Isso significa que você não tem medo do silêncio, da quietude, dos momentos em que é só você e seus pensamentos.
Isso significa que você construiu uma base dentro de si mesmo que não desmorona quando o mundo ao seu redor muda. Quando você aprende a valorizar a sua própria companhia, a solidão deixa de parecer um fardo. Ela se torna uma escolha, um momento para recarregar, refletir, se reconectar. Ela se torna um lembrete de que você é suficiente, exatamente como você é. Aqui está a realidade. O tempo que você passa sozinho nunca é desperdiçado. É onde ocorre o principal crescimento. É onde você aprende pelo que você luta, o que você valoriza e que tipo de vida quer construir. A solidão pode ser dolorosa, sim, mas ela também pode ser transformadora. Ela pode ensinar resiliência. Ela pode te ajudar a achar clareza. Ela pode te mostrar que sua força não vem das pessoas ao seu redor, mas sim de dentro de você. Se estiver se sentindo sozinho, não fuja disso. Sente-se com esse sentimento, abrace-o. Veja isso como chance de crescer, refletir e se reconectar com quem você está se tornando. Este é o momento de construir algo extraordinário dentro de você, não fora. A solidão não é a ausência de conexão. É o espaço onde você se redescobre. E nesse espaço, você encontrará tudo o que tem procurado. Nunca permita que ninguém ou nada te coloque em uma caixa conceitual. Não existe isso de você deve se tornar algo ou alguém, aquilo. Você pode se tornar tudo. Desde que a mente esteja livre e não esteja preocupada com ideias dos pais, do governo, da sociedade, da publicidade, da propaganda ou qualquer coisa assim. O espírito livre, o que quer que mantenha o espírito livre vivo? Isso eu acho. Existem apenas instituições e sistemas existindo neste mundo agora. Eles não foram feitos para te engrandecer, eles foram feitos para te manter pequeno. Eles não foram feitos para você, eles não querem que você afunde livremente. Porque afundar livremente, ou seja, você poderia talvez acessar a ideia de que há um enorme potencial em você. A vida é sobre perder. À medida que envelhecemos, perdemos nosso cabelo, perdemos nossos dentes, perdemos nossas mães, nossos pais, nossas irmãs e aqueles que superam suas perdas na vida para afastar a adversidade e estão sempre dispostos a enfrentá-la. Cada momento particular na vida são aqueles que conseguem transcender e ser capazes de espalhar sua mensagem para outras pessoas que estão no mesmo gênero que eles. Todo mundo tem uma chance de fazer algo grandioso. A maioria das pessoas nunca aproveita a chance, seja porque tem muito medo ou porque não a reconhecem quando ela cospe nos seus sapatos. Essa é a sua grande chance e você não deveria deixá-la passar? Fracasso é resistência, fracasso é um teste. O fracasso é uma oportunidade para você aprender, se levantar, sacudir a poeira e continuar seguindo em frente. E se você não estiver disposto a fazer isso, seu futuro não será tão brilhante quanto você gostaria que fosse. Não digo que você precise amar a palavra. Muhammad Ali afirmou que odiava cada minuto de treino. Mas eu disse para mim mesmo, sofra agora e viva o resto da sua vida como um campeão. Você é ambicioso, mas preguiçoso. Continua preso nos mesmos hábitos e estagnado. Você não progride porque não acredita que vai vencer. Se alguém chegasse para você e dissesse que, se você fizer X ideais e Z, você vai garantir o resultado que deseja, você faria, porque não haveria chance de fracasso. Isso mostra que você não acredita em si mesmo e acha que pode fracassar, mas deixa eu te dizer uma coisa. Veja, isso não faz sentido. Você não fracassa se estiver presente. Se você vai sair do que sempre foi para algo novo, precisa estar preparado para cortar tudo do antigo, porque tudo do antigo vai ficar constantemente no seu ouvido, te fazendo duvidar, te fazendo questionar, te fazendo desacelerar, te fazendo hesitar. E todas essas qualidades vão te impedir de se tornar aquilo que você está tentando ser.
Essa versão de você mesmo que vive dentro do seu coração, que ninguém mais conhece porque você tem medo de falar sobre isso, porque tem medo de todo mundo rir de você. É isso que você deveria ser, seja o que for. Você precisa ouvir isso. Talvez a jornada não seja tanto sobre se tornar alguma coisa. Talvez seja sobre deixar de ser o que não é você, para poder ser quem sempre deveria ser. Acho que deixar de ser é a maior forma de crescimento, porque sinto que você está sempre deixando de ser. Sinto que, de certo modo, você está mais deixando de ser do que se tornando. Ao longo de uma jornada de desenvolvimento, ao longo de uma jornada de conquistas, você está sempre deixando de ser. Acho que você pode se tornar confiante em qualquer habilidade simplesmente fazendo-a tantas vezes que acaba ficando entediado de tanto fazer. Se você não deixar que o primeiro fracasso seja o último, então não foi fracasso. Pare de acordar com alguma história de vítima. Eu vejo tantas pessoas que me dizem que querem ter sucesso e então inventam uma desculpa esfarrapada para explicar por que ainda não chegaram lá. A única pessoa que está te segurando é você mesmo. E eu vejo muita gente acordando todo dia dizendo: desde que alguém me diga, desde que alguém segure minha mão, se alguém pudesse só fazer isso. Em vez disso, acorde todo dia dizendo: depende de mim fazer as coisas acontecerem. E o tempo é construção. Não existe esse elemento de que você tem que dizer: talvez em 10 anos as coisas possam acontecer. As coisas podem acontecer magicamente em um instante. Podemos dar saltos quânticos em direção a uma ação massiva, abundância e resultados. Mas a realidade é que existe uma transformação interna que precisa acontecer antes de vermos uma realização externa. E se você não é alguém que está sentado aí dizendo: depende de mim, eu posso criar o meu próprio design e deixar o universo se alinhar com esse design, então eu estou atrapalhando o meu sucesso. Ao acordar hoje, amanhã e nos próximos dias, quero que você tenha uma tela em branco e uma caneta. E eu quero que você desenhe exatamente com detalhes como é o sucesso. Exatamente o que você está atraindo, que rede, que relacionamento, que ferramentas, que recursos, que dinheiro, que oportunidade de trabalho, que situação você vai poder entrar porque você está com a caneta na mão. E enquanto eu te desafio a fazer isso, quero que você observe enquanto milagre após milagre começa a acontecer e não seja o obstáculo para isso. A vida não consiste em entregar o que você quer em uma bandeja de prata. É sobre te moldar na pessoa que pode lidar com isso. Cada contratempo é um convite para crescer. Um convite para parecer mais forte do que a pessoa que você era ontem. Você não pode construir a vida que deseja permanecendo a mesma pessoa que sempre foi. O crescimento exige desconforto. A cura exige honestidade e o progresso pede paciência. Então acredite em mim quando eu digo que você está sendo preparado para as coisas que pediu. Continue aparecendo, porque do outro lado dessa prova, a sua transformação está esperando. Essa mentira que contamos para nós mesmos sobre deixar as coisas para amanhã vai acabar te custando tudo. Você nunca começa amanhã, você sempre espera, e aí acaba com uma montanha tão grande que nem quer mais escalá-la. Então qual é a resposta? É fazer agora. Quantas resoluções de ano novo você ainda está tentando cumprir? Estamos no meio de janeiro e, de acordo com a United States News and World Report, 57% das pessoas que fizeram resoluções já as abandonaram. Até meados de fevereiro, 80% das pessoas que fizeram resoluções de ano novo já desistiram. 3 coisas nos impedem e desviam o nosso progresso, influência, tempo e expectativas. Veja, quando fazemos uma resolução de ano novo, na maioria das vezes tentamos nos apegar ao passado enquanto estamos trazendo o novo. E isso não pode realizar o que precisamos realizar. Quando fazemos resoluções de ano novo, você não acha que é melhor também estabelecer novos relacionamentos? Novos influenciadores positivos em nossas vidas que vão nos responsabilizar e nos incentivar a dar esse passo adiante para elevar nosso comportamento e garantir que estamos caminhando em um nível mais alto.
No entanto, muitos de nós fazemos essas resoluções de ano novo e nunca renovamos ou recalibramos nossos relacionamentos. Veja, tentar me machucar trazendo à tona meu passado é como assaltar minha antiga casa. Eu não moro mais lá. Mas quantos de nós não entendem que existe um homem no espelho, uma mulher no espelho, também chamando nosso nome? Onde devemos parar de viver no passado porque decidimos assim e parar de viver no futuro porque decidimos assim? Eliminando aquela pessoa antiga, aquela atitude antiga que nos trouxe até aqui hoje. Então, o que eu quero desafiar você enquanto entramos no novo ano é estar disposto a lutar um pouco. Entre na luta um pouco. Olha, a vida não nos dá o que gostaríamos de ter, o que desejamos. Ela nem sempre realiza nossos sonhos, mas sim o que lutamos para conquistar. Acredito que sua vida, espírito, jornada, existência e história valem a pena ser defendidas. Eu acredito que as pessoas ao seu redor que se beneficiariam de você se tornar essa melhor versão de si mesmo, essas pessoas valem a pena lutar por elas. Eu acredito nas pessoas da sua vida que sacrificaram por você. Talvez sejam seus pais, talvez sejam seus avós, talvez sejam seus ancestrais, eu não sei. Essas pessoas merecem ser valorizadas e honradas por quem você está se tornando. E se contentar não é uma opção em nossas vidas. Se contentar é algo muito assustador de se fazer. Mesmo que esteja assim há tempos, seu passado não define seu futuro. Você pode mudar em qualquer momento e decidir ser uma nova pessoa. Muitos pensam que em certa época do ano há um dia mágico em que a vida recomeça e podemos buscar o que adiamos, dizendo agora não tenho tempo, ou não tenho tempo suficiente, ou não estou preparado, ou preciso de mais tempo, ou todas essas coisas diferentes. Nós adiamos aquilo que realmente queremos buscar e esperamos por aquele dia mágico em que achamos que vamos reiniciar e renovar essa parte da nossa vida. Decidimos fazer tudo isso. Decidir é só uma palavra mais elegante para tomar uma decisão. Então decidimos que vamos fazer todas essas coisas e fazê-las acontecer. E o que acontece é que a gente decide e não demora muito para essa decisão se dissolver. Ao invés de esperar por um dia igual aos outros, devemos escolher o que queremos fazer, o que nos tornará melhores, ajudará a crescer e nos levará onde desejamos. Decida essas coisas e então estabeleça uma meta. Comprometa-se de verdade estabelecendo uma meta, colocando por escrito uma decisão bem específica, um lugar específico onde você vai chegar. Estabelecemos essa meta e vamos persegui-la de forma bem específica. Transformamos essa meta em algo quantitativo para acompanhar nosso progresso. Então acompanhamos esse progresso e estabelecemos um prazo para concluir essa meta. Começamos a crescer e conquistar na vida quando definimos metas. Enquanto buscamos essas metas e as visualizamos diariamente, escrevemos uma afirmação positiva dizendo ao subconsciente que já as alcançamos. Veja, ao dizermos a nós mesmos que somos quem queremos ser, nossa mente e subconsciente nos ajudam a alcançar isso. Resolver significa apenas decidir. Mas se tudo o que fazemos é decidir e não seguimos isso com nenhum tipo de ação, essa resolução vai se dissolver. Defina seus objetivos, faça seu compromisso, torne-se a pessoa que você quer ser não apenas decidindo, mas colocando isso por escrito. E se você está sentindo escuridão, talvez seja um momento de descanso, talvez seja um momento de renovação, talvez seja um momento de recarregar as energias. Talvez não seja sobre correr em direção à mentira, tipo se você ficar acordado a noite toda pensando, mal posso esperar para que volte a ser mentira, você não vai conseguir dormir. Às vezes estamos em um momento ruim e só queremos que tudo volte ao normal, ao invés de tentar entender melhor a situação. Deixa eu me aprofundar no que isso está me pedindo e exigindo de mim, e talvez haja algo a ganhar aqui também. Você está sozinho, talvez você tenha um terapeuta para quem você vai. Talvez você tenha um melhor amigo para conversar, mas passa 24 horas sozinho na própria mente. Sua mente fala com você de várias formas, tentando te controlar e puxar para diferentes lados. Se você não consegue controlar sua própria mente e sua mente te controla, você está ferrado. Diga à sua mente onde, como e de que forma quer chegar. Controle-a. Se não, terminou. Hoje começo impondo um padrão inegociável para mim, pois percebi que só assim podemos crescer e melhorar.
Quando as pessoas dizem que ninguém vai vir te salvar, elas não estão falando que ninguém vai te ajudar a alcançar seus objetivos. Elas estão falando que ninguém vai te salvar de você mesmo. Sem padrões, sempre perdemos a direção e voltamos aos nossos sistemas automáticos. Comer compulsivamente, procrastinar, se apegar ao conforto. E o pior de todos, cara, é não ter vontade de mudar porque simplesmente é difícil demais. O desconforto hoje é muito desagradável. Quando estou aqui de manhã, não importa a quilometragem ou ritmo. É criar ritmo, padrão e certeza em um mundo incerto sobre como quero me ver ao longo do dia. Agora eu tenho essa nova energia que vou levar para tudo o que eu fizer. E que não importa o que aconteça ou o quão ruim pareça hoje, a vida continua. E amanhã será melhor. Remoer erros do passado é perigoso, pois as pessoas costumam se definir por seus piores momentos. Você precisa superar o fracasso, isso é muito importante. E você supera isso simplesmente se levantando, seguindo em frente e continuando. Sabe, existe um lugar onde todas as pessoas com o maior potencial estão reunidas. Um lugar, e esse lugar é o cemitério. O maior arrependimento das pessoas à beira da morte é não terem arriscado. Elas não se tornaram a pessoa que sonhavam ser. E eu acho que, às vezes, as pessoas deixam de lado a coragem porque não querem arriscar o fracasso e não querem arriscar passar vergonha. E eu acho que você tem que arriscar. Você precisa decidir o que você quer. Você precisa decidir pelo que quer ser lembrado. Você precisa decidir qual será a sua lenda. Muitas pessoas vivem na própria cabeça. Elas fazem terapia na cabeça delas, ficam dando voltas e nada muda, porque vira só uma conversa circular. O que você precisa para agir, para se recuperar, é preciso estar disposto a isso. Então você pode pegar qualquer coisa e representar na sua mente como difícil ou fácil. Como representamos as coisas, reflete como nos sentimos. Vivemos o que focamos. Se foco no que está errado, minha vida parece errada. Foco no que amo, minha vida é amor. No fim, sua visão do mundo define sua experiência. Então, o que é a vida? É um teste. Bem, então como é a vida se ela é um teste? Se for como um teste, então é difícil. Eu tenho que estudar e posso fracassar. Alguém pode pensar que a vida é fácil por ser bom em testes, ou que é uma batalha e está sempre procurando briga. Eles esperam que vai haver uma briga. É sempre uma luta. E eles encontram uma maneira de transformar tudo em uma luta. É um presente? Como representamos a vida? Isso muda totalmente o que você sente e faz. Deixa eu te dizer uma coisa. Me escuta e presta bastante atenção. O sucesso não vem para o mais inteligente ou o mais talentoso. O sucesso vem para aqueles que são os mais famintos. E existe algo na sua vida chamado impulso. E se você está preso na sua vida, é porque falta impulso nela. O impulso transforma pessoas comuns em quase sobre-humanas. É preciso encarar primeiro os desafios mais difíceis e assustadores. Então, se você conseguir começar a criar o hábito de fazer primeiro as coisas que você teme e as coisas difíceis, se você conseguir sobreviver ao temporário, do outro lado da dor temporária, você encontra uma outra versão de si mesmo. E eu descobri isso na minha vida. A maioria das pessoas evita dor e desconforto. E o que acontece é que elas nunca criam nenhum impulso em suas vidas. Mas para pessoas com uma mentalidade de crescimento, o cérebro se torna mais ativo quando recebe informações sobre o que elas poderiam fazer melhor no próximo tempo. Em outras palavras, pessoas com uma mentalidade fixa se preocupam mais com o julgamento dos outros, enquanto aquelas com uma mentalidade de crescimento focam mais no aprendizado. Pessoas com mentalidade fixa veem o esforço negativamente, como algo necessário apenas para quem tem pouca capacidade. Quem tem mentalidade de crescimento vê o esforço como caminho para crescer e se tornar inteligente. E quando odeiam um revés ou fracasso, pessoas com uma mentalidade fixa tendem a concluir que são incapazes. Então, para proteger o próprio ego, elas perdem o interesse ou se afastam. Observamos isso como falta de motivação, mas por trás disso está uma mentalidade fixa. Pessoas com mentalidade de crescimento veem obstáculos como parte do processo e buscam superá-los. A jornada para o sucesso vem acompanhada de muito o quê? Fracasso? Então por que diabos você não se ensina, como eu me ensinei, a como fracassar da maneira certa? Você vai ter que aprender a se levantar extremamente rápido porque você vai ter 1 milhão de obstáculos nessa jornada. E foi assim que eu literalmente me ensinei a falhar primeiro. Se você não pratica a gratidão, dificilmente conseguirá falar de felicidade.
Por que você é grato? Todo dia, apenas desacelere, certo? Tipo, pelo que você é grato, cara, certo? Isso recalibra e nos coloca no lugar. Quando sou grato, aprendo mais. Quando eu sou grato, eu sou um pouco melhor. Quando eu sou grato, eu escuto um pouco mais. Quando eu sou grato, eu estou mais no momento. A crença vem antes da habilidade. Você nem sempre nasce com a habilidade, mas você precisa acreditar antes de ter a habilidade. E se você acredita, você tem a habilidade e então tem a coragem de agir com base nessa crença e nessa habilidade, aí você pode começar a avançar. Isso é impulso. Impulso é potencial. Não é sucesso garantido, mas é potencial. Nós nos tornamos pessoas que só se importam com o resultado. Então nós nos perdemos. Marco Aurélio nos dá uma ideia muito boa de como encontrar o bem. Ele diz que para o amante da glória são as reações dos outros. Para o amante dos prazeres é a sua própria experiência passiva. Mas para o homem inteligente é a sua própria ação. Você precisa ser libertado. Ilusório. Franz Kafka disse: ao acreditar intensamente em algo que não existe, nós o criamos. O inexistente é tudo aquilo que ainda não desejamos o suficiente. Abrace o poder dos seus sonhos, pois eles têm o potencial de moldar a sua realidade. Deixe seus desejos te guiarem, alimentarem suas ações e manifestarem a vida que você imagina. Não ouça ninguém, nem a mim. Você já sabe o que fazer, está dentro de você e fala com você sempre. Você minimiza isso porque acha que não tem experiência ou sabe que não tem experiência, então tem medo de se ouvir. Você se conhece, sua alma também. O que ouve na sua cabeça vem disso. Confie no seu instinto. Confie nos instintos, você não perde. Palavras são vida. Fale as coisas para que elas existam e crie seu universo. Proteja-se com suas palavras. O universo está ouvindo. O destino nos toca no ombro. E será que ele vai nos encontrar prontos? Será que estaremos lá no nosso melhor momento? A maioria das pessoas não está pronta e se afasta quando o destino chama, deixando obstáculos interferirem, mesmo sabendo o que fazer. Sabemos o que queremos fazer, sabemos qual é a coisa certa a se fazer, mas não fazemos. Deixamos outras coisas atrapalharem. A coragem chama, mas ignoramos. O que a história, o mundo e você precisam é responder e não deixar nada atrapalhar. Você vai vencer, Big. Tenho sinais claros de que será uma grande vitória, pois você tem feito o trabalho. Você tem se mantido fiel. Ouça, você está prestes a vencer em grande. Nossa definição de vencedor é alguém que nunca deixou a derrota impedi-lo. Achar que uma derrota na competição é uma derrota total é absurdo. Suponha que você seja bom e perca o torneio. E daí, você jogou e aprimorou suas habilidades. A vida é uma série de jogos, não um só. E a ética correta é ser o vencedor da série de jogos. E parte disso significa que você aprende a ser um bom perdedor. Você não vai ganhar todos os jogos. Porque para ser um vencedor, você precisa ser disciplinado. Você precisa saber o que está fazendo. Você quer estar no limite, desenvolvendo suas habilidades. E se você vai estar no limite, onde suas habilidades vão ser desenvolvidas, você está em um lugar onde perder é sempre uma possibilidade. Porque, caso contrário, você não está se esforçando além da sua capacidade atual. E daí se você falhar? E daí se você tiver que recomeçar? E se não der certo? É ótimo quando seus esforços são recompensados. Algumas coisas existem só para ensinar sobre o valor do trabalho duro. Elas servem para te mostrar que às vezes você não consegue o que você quer, mas você ainda pode ficar satisfeito sabendo que deixou uma pedra a menos por virar. Nem tudo precisa levar ao sucesso, apenas siga em frente. Um bom exemplo disso é quando as pessoas falam sobre chegar ao fundo do poço. Quando você chega a um ponto em que realmente consegue se olhar de forma objetiva e pensar: caramba, o que eu tenho feito? Isso é um estado mental de grande vulnerabilidade. Você tem um potencial muito alto de conseguir dizer: ok, eu não posso mais fazer isso, eu preciso mudar alguma coisa. Você merece a sua virada? Você merece um novo nível?
Você merece a sua cura. Pare de se desmerecer e se dê algum crédito, pelo amor de Deus. Tudo o que você passou, você sobreviveu. E eu vou te dizer agora mesmo, tudo o que você está passando, você está superando neste momento. Dê crédito a si mesmo. Se contassem a história da sua vida, já teriam te descartado. Todos teriam te descartado, até você, mas você ainda está aqui e merece. Não digo que não me importo com você ou com seus momentos difíceis, mas a maioria das pessoas não se importa. A janela muito pequena que você tem na vida para ter sucesso não vai simplesmente ficar lá. Você precisa fazer o trabalho independente de como se sente. E sabe o quê? Se por acaso você fizer isso, é assim que você constrói resistência. Nosso maior medo não é sermos inadequados. Nosso maior medo é sermos poderosos além da medida. O que mais nos assusta é nossa luz, não a escuridão. Nós nos perguntamos, quem sou eu para ser brilhante, maravilhoso, talentoso e fabuloso? Na verdade, quem é você para não ser? Você se diminuir não serve ao mundo. Não há nada de esclarecedor em se diminuir para que outras pessoas não se sintam inseguras perto de você. Assistir a um filme em vez de trabalhar é chamado de gratificação instantânea. Você se sente ótimo assistindo e feliz por não estar trabalhando. Mas quando o filme acaba e você está sozinho, percebe que não tem nada para mostrar por isso. Você não tem aquele trabalho que realmente dura. Nada é alcançado sem um pouco de suor. Nada. Qualquer coisa que realmente vale a pena, né? Se você realmente quer ter sucesso, tem que trabalhar para isso. E é por isso que você tem que continuamente ter esse diálogo interno e se trazer de volta, sabe? E se lembrar de que as coisas estão exatamente como deveriam estar. Livre-se das expectativas. Deixe de lado a ideia de como minha vida deveria ser agora e apenas viva o momento, certo? E à medida que você continua dando passos a cada dia, tentando aproveitar ao máximo o que tem agora, você vai começar a evoluir e crescer para novas fases, para novas oportunidades, para novos momentos, certo? E você vai chegar a pontos em que um dia vai olhar para trás e pensar, uau, eu realmente precisei passar por aquilo para chegar onde estou agora. E eu percebi que aquilo estava acontecendo por um motivo. Acredito que sempre enfrentaremos batalhas diárias contra o medo. Mas o que é deixar ir e aprender a deixar ir não é isso. E realmente nos levar a um lugar onde possamos realmente navegar por esses mares é que precisamos mudar nossa base. Alguns de nós têm uma base de medo, é o nosso lar. É para onde sempre voltamos. É para onde sempre voltamos. E eu já estive lá. E quando aprendemos a deixar ir, o que estamos fazendo é lentamente rachando essa base, cavando tudo isso e substituindo por uma base de esperança e fé. O melhor conselho que já recebi é que você é aquilo em que pensa. Tudo o que você pensa, você se torna. Você se torna aquilo em que pensa. Pensamentos levam a ações. Ações levam a comportamentos. Comportamentos levam a estilo de vida. O estilo de vida determina o seu destino. Então tudo começa na mente. Não depende dos outros, depende de você. Você tem que fazer as coisas acontecerem. Nada vai ser dado para você. Você não pode ter nenhuma parte da sua mente que pense: ah, alguém vai fazer isso por mim. Você não pode ter isso na sua mente. Você tem que fazer as coisas por si mesmo. Você tem que criar as coisas. Você tem que fazer as coisas acontecerem. Você tem que fazer isso sozinho. Ninguém vai te dar isso. Ninguém vai te dar isso. E isso não significa que você tem que tirar de outra pessoa. Você tem que construir por si mesmo. Todos temos essa voz do certo ou errado que muitas vezes nos guia ao conforto. Minha voz me guiou ao conforto, mas sempre ouvi outra dizendo: ei, Buckard, o que você está fazendo? Precisamos ir onde não há ninguém? É lá que está a vitória. Imagine sair por essa porta como um perdedor. Prefiro morrer a ser esse cara. Pense nisso. Você quer sair por essa porta como um maldito perdedor ou quer sair por essa porta como um vencedor?
Vou lutar até o fim. Às vezes me senti como um fantasma, morto. Parece loucura, mas você tem que se dedicar desse jeito. Se quiser resultados, senão vai ser como todo mundo. Para a maioria, isso é treino. Durou. Isso foi difícil. Descobri que nunca encontrei uma única pessoa bem-sucedida que não fosse excelente no que fazia. O compromisso de buscar excelência na área escolhida é pré-requisito essencial para o sucesso. Se você não for bom no que faz, não terá chance na nossa sociedade competitiva, a menos que ganhe na loteria. Que o sucesso é previsível se você se comprometer a se tornar excelente. Isso impacta sua mente, mas ao se comprometer com a excelência, tudo muda. Comprometa-se em ser o melhor. O incrível é que a excelência é uma jornada, não um destino. Nunca se chega lá. A complacência e a satisfação impedem a excelência. Ao se comprometer com ela, o mundo se abre para você. Isso significa simplesmente o seguinte: dê o seu melhor sempre e sempre se esforce para fazer melhor. E o que fazemos é chegar a 90% do trabalho concluído e então começamos a arrastar os pés. Começamos a deixar a papelada de lado. Começamos a pensar em desculpas. Começamos a fazer o que é divertido e fácil em vez do que é difícil e necessário. É isso. Este é o ano que muda tudo. E entenda que o caminho para realmente progredir e mudar sua vida de verdade é bastante simples. Se você conquista dias suficientes, conquista a semana. Se você vence semanas suficientes nos seus meses, você vence o mês. Vencendo vários meses, você vence o ano. E se você vence anos suficientes na sua década, você vence a década. Se você vence o suficiente disso, bem, parabéns. Você simplesmente venceu a vida. Certo? Mas entenda que tudo depende totalmente das ações e decisões que você toma hoje. Então escolha suas ações com sabedoria. Eu faço isso há 2 anos. Estou esgotado. Então você não tem o que é preciso, cara. Ok, porque isso é uma maratona longa. Você está correndo o mais rápido que pode a vida inteira. E não tem como fugir do trabalho. E você não vai descobrir como fazer isso. Você não será o primeiro a conseguir isso sem enfrentar desafios e dedicar tempo. Não vai dar certo. Você deve se perguntar: é essa a vida que quero? Quero pagar esse preço? O que darei em troca? Quanto vai custar? Não é para todo mundo, por isso é raro. E o motivo de ser raro é porque é incrivelmente difícil e leva muito tempo. E tem que ser o foco do seu dia, todo santo dia. Isso vai te dar um soco na cara 1000 vezes seguidas e não vai se importar nem um pouco com o quanto você está sofrendo. 2025 é sua última chance de se tornar a pessoa que você deseja ser. É isso. Você não vai ter outra chance depois dessa porque, eventualmente, você precisa quebrar o ciclo, meu amigo. Se você continuar dizendo que será uma nova versão de si mesmo, certo? Mesma pessoa. Isso não pode continuar. Precisamos quebrar o ciclo ou nunca conseguiremos. Quanto mais tempo ficamos nesse ciclo de estagnação, mais difícil é sair dele. Não, você tem que desenvolver um certo senso de urgência aqui. Você precisa levar a sério 2 coisas muito importantes. A primeira é definir seus objetivos e onde você quer chegar. Planejar os próximos 5, os próximos 10 anos é extremamente importante. O que você quer fazer economicamente? Onde você quer chegar? O que você quer ser? O que você gostaria de ter? O que você gostaria de compartilhar? Quanto você gostaria de ganhar? Qual seu objetivo? Perguntas importantes a se fazer. E para que tudo isso dê certo do jeito que você quer pelos próximos 5 ou 10 anos, na minha opinião pessoal, você precisa levar a sério. Existe tanto conhecimento por aí, tanta informação, tantas maneiras de melhorar. E nós cometemos muitos erros. Nós somos o produto dos nossos erros. E muitas vezes a lição está bem na nossa frente. Ela está ali para ser aprendida, mas a gente perde ou não presta atenção ou acha que sabe mais. Até que ela nos dá um tapa na cara, no rosto. E a coisa mais importante a aprender é que temos muito a aprender. Quanto a arrependimentos e coisas que eu gostaria de ter feito diferente, é claro, olhando para trás, tudo fica claro. E claro, quem não quer tentar de novo algo, o fato é que você não tem essa chance.
Você tem uma chance. Uma chance nesse trabalho aqui. A vida. Uma vida. E é só isso que você tem. E o arrependimento por si só. Não vale nada, não serve pra você. Na verdade, a única coisa valiosa no arrependimento é a lição que você aprendeu. O conhecimento que você adquiriu. Mas andar por aí cheio de arrependimento não te leva a nada. Tudo é questão de mentalidade. Você precisa mudar o diálogo na sua cabeça. Uma coisa eu te garanto, deve haver alguma estatística sobre o 1º de janeiro. Toda aquela faísca que você começou, toda aquela motivação geralmente se apaga em cerca de 10 a 12 dias depois. Então vamos ver até onde você consegue levar essa parada. Normalmente são 10 a 12 dias, cara. As pessoas sempre dizem pra você, cara, ei, eu quero um programa de treino. Eu não dou mais isso pra elas. Porque você vai desperdiçar meu tempo, porra. Porque eu sei que a maioria das pessoas aí fora quer ter aquela única regra, o alarme toca na hora errada do dia. Não vou à academia. Toda essa história de ano novo, eu novo, pode parar agora mesmo, porque é exatamente o mesmo você, com as mesmas tendências e os mesmos padrões mentais quando as coisas ficam difíceis. Uma campanha de marketing em toda a sociedade não vai te mudar para melhor, porque se fosse assim já teria funcionado no ano passado. O melhor dia para começar a buscar mudanças sérias é o dia em que você menos quer fazer isso. Porque é exatamente assim que você vai se sentir quando toda a sua motivação acabar. Então, ou você realmente busca mudar a forma como pensa através de esforço constante, ou nem se preocupe com a ideia de um novo você. É 1º de janeiro. Nada mudou. Este ano não vai ser o seu ano. Mudar de 31 de dezembro para 1º de janeiro não te torna diferente. Você ainda é exatamente a mesma pessoa que era no dia anterior, com todas as mesmas tendências, todas as mesmas tentações e os mesmos maus hábitos que tenta evitar. Você é a mesma pessoa, a única maneira deste ano ser o seu ano é se você tratar cada dia como trata o 1º de janeiro. Se você tratar cada dia como uma nova oportunidade de melhorar a pessoa que você tem sido, com a mesma intensidade, a mesma intenção e o mesmo foco que você traz para o 1º de janeiro, não há dúvida de que este ano será o seu ano. Todos os próximos anos também serão seus, pois quem você é e como age não dependem de calendário. É determinado pela sua decisão de agir. É uma folha em branco. Um ano novinho em folha. Tudo o que aconteceu no ano passado, cada vitória, cada derrota, cada lição trouxe você até aqui. É exatamente onde você deveria estar. 2025 não é sobre esperar o momento certo. É sobre criá-lo. Você não precisa de permissão ou de um plano perfeito. Você só precisa decidir agora. Decida apostar em você mesmo. O melhor ano da sua vida não acontece por acaso. Ele é construído dia após dia e escolha após escolha. Este é o seu ano. Não porque seja certo, mas porque você decidiu. Então faça dele o melhor até agora. Você consegue. Toda pessoa ambiciosa que quer fazer algo na vida ou que já fez algo na vida passou exatamente pelo mesmo capítulo que você está passando agora. É o capítulo solitário. É o capítulo em que você não se encaixa mais com seus antigos amigos, mas ainda não tem conquistas para se encaixar em um novo grupo de amigos. Você faz tudo o que pode, lendo tutoriais gratuitos e todo o material disponível na internet. Você está passando por isso e pensando consigo mesmo, tipo, será que isso vai valer a pena? Será que isso realmente vai funcionar? Porque você não está vendo nenhum sinal de sucesso. Mas os sinais de sucesso são o ódio que você recebe no caminho. E o que você não pode fazer é se curvar ao ódio deles e tentar voltar atrás e se conformar porque é confortável e acolhedor. Porque você sabe lá no fundo que pode fazer mais do que isso. Você percebe quem pode se tornar e o quanto ainda precisa evoluir. Por mais longe que pareça, você olha para trás, para aquela rua sem saída e sabe que não quer estar lá. Então você continua em frente. Fracasse grande. Hoje é o início do resto da sua vida. Siga sua paixão e arrisque-se. Não tenha medo de fracassar. Existe um antigo teste de quociente de inteligência com 9 pontos. E você tinha que desenhar 5 linhas com um lápis dentro desses 9 pontos, sem levantar o lápis.
Só era possível fazer isso saindo da caixa. Não tema pensar diferente. Não tenha medo de falhar grande, de sonhar grande. Mas lembre-se, sonhos sem metas são apenas sonhos e no final das contas alimentam a decepção. Então tenha sonhos, mas tenha metas. E entenda que para alcançar essas metas, você precisa aplicar disciplina e consistência. É preciso trabalhar e planejar diariamente. O esforço traz resultados. A vida pode te fazer se sentir pequena. Quando tudo dá errado, você está lutando, perdeu algo ou alguém, ou tudo parece desmoronar, é fácil achar que as circunstâncias definem quem você é. Que a tempestade ao seu redor não é só algo que você enfrenta, mas parte de quem você é. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você não é suas circunstâncias, você não é seus fracassos, você não é suas decepções. Você não é seus erros, você não é o emprego que perdeu, o relacionamento que acabou ou o sonho que não deu certo. Essas coisas acontecem com você, mas não definem quem você é. E ainda assim, quando a vida fica difícil, é fácil deixar que essas coisas se tornem sua identidade. Você começa a pensar, eu sou a pessoa que errou, eu sou a pessoa que não consegue acertar, eu sou a pessoa que sempre perde, mas esses pensamentos são mentiras. Mentiras que suas circunstâncias sussurram para você no escuro. Mentiras que te prendem a uma versão de si mesmo desnecessária. Aqui está a verdade. Suas circunstâncias são temporárias. Quem você é, não é. Pense nisso por um momento. Não importa o quão ruim as coisas pareçam agora, não importa o peso que você está carregando, isso não é permanente. As circunstâncias mudam, as estações mudam, a vida segue em frente. E quando a poeira baixar, quando a tempestade passar, você ainda estará aqui. Você ainda terá a chance de escolher quem quer ser, não importa o que você tenha passado. Mas se separar das suas circunstâncias, você precisa fazer essa escolha. O primeiro passo é reconhecer onde você está, sem ligar isso a quem você é. Sim, as coisas podem estar difíceis agora. Sim, você pode se sentir perdido, preso ou quebrado. Esses sentimentos não definem você, são só parte da sua experiência, que vai e vem. Pense nisso dessa forma. Durante uma tempestade, você não se torna ela. Você continua sendo você, parado no meio disso, esperando passar. Suas circunstâncias são a tempestade. Mas você é a constante. Você é quem decide como vai responder, como você suporta, como você cresce. É o seguinte, suas circunstâncias são apenas fatos. O significado delas vem da história que você conta para si mesmo. Se você fracassar em algo e disser para si mesmo, eu sou um fracasso, isso não é verdade. Essa é a história que você criou. A verdade é simplesmente esta. Você fracassou em algo. Só isso. É só isso. Com uma história. A história é poderosa. Ela molda como você se vê, como você segue em frente, como você vive. Então, se a sua história não está te servindo, mude-a, reescreva-a. Em vez de eu sou um fracasso, tente. Eu sou alguém que aprende com os próprios erros. Em vez de eu estou quebrado, tente. Eu sou alguém que está se curando. Você é quem escreve a história sobre suas circunstâncias. Quando a vida parece esmagadora, geralmente é porque estamos focados em todas as coisas que não podemos controlar. O passado, as atitudes de outros, a injustiça de tudo isso. Mas aqui está a questão. Você não controla suas circunstâncias, mas controla sua resposta. Você pode optar por se prender, ou você pode escolher seguir em frente. Você pode escolher deixar a dor te definir. Ou você pode escolher deixar que ela te ensine. Você pode focar no que perdeu. Ou você pode escolher focar no que ainda tem. Cada escolha que você faz é um passo para longe das suas circunstâncias e em direção à vida que você quer construir. Se não quer que suas circunstâncias te definam, comece a criar a vida que vai definir você. Você não precisa saber tudo ou resolver tudo de uma vez, apenas comece.
Como você quer que sua vida seja? Que tipo de pessoa você quer ser? Quais valores você quer seguir? Comece por aí. Comece com um pequeno passo, uma escolha, uma ação, uma decisão que te aproxime da vida que você deseja. Lembre-se, a vida que você constrói não é só sobre o destino, é sobre quem você se torna no caminho. A pessoa que se recusa a deixar que as circunstâncias a definam, a pessoa que escolhe a esperança em vez do desespero, a ação em vez das desculpas, o crescimento em vez da estagnação. Suas circunstâncias não contam toda a história de quem você é. Elas são apenas um capítulo, uma estação, uma parte de um quadro muito maior. E esse quadro ainda está sendo pintado. Você não é suas lutas, você não é sua dor. Você não é as coisas que aconteceram com você. Você é quem segue em frente, quem se levanta de novo. Quem se recusa a desistir mesmo diante de dificuldades. Nunca desista. Termine a corrida. Já ouviu falar em impotência aprendida? Fenômeno psicológico que ocorre ao desistir com frequência. Você desiste uma vez, desiste de novo, e então isso vira um hábito. Seu cérebro aprende que desistir é uma forma eficaz de evitar desconforto ou dificuldade, e isso se torna uma resposta automática em situações desafiadoras. Tudo tem a ver com a forma como o cérebro processa recompensas e reforços. Quando um comportamento é recompensado, o cérebro libera dopamina, reforçando e tornando esse comportamento mais provável de se repetir. No caso de desistir, a recompensa é evitar o desconforto ou o fracasso, o que pode ser um motivador tão poderoso quanto uma recompensa positiva. Quando estiver diante desse dilema, você deve mudar a narrativa na sua mente. Volte para a intenção. Qual era a intenção? Bem, você entrou na corrida, então sua intenção era terminá-la. Vá lá e faça isso.